Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Catunda falando e hoje a gente vai trazer algumas informações para vocês sobre algumas epidemias e pandemias que já aconteceram na história da humanidade e como em algumas delas a igreja se comportou. Então é importante para você aí que quer saber um pouco mais sobre esse assunto, fica ligado que a gente vai falar agora. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é que a questão das doenças, para nós que somos cristãos, elas foram inseridas na humanidade a partir do pecado original. Com a queda do homem no Éden, ele ficou também sujeito a uma série de intempéries, doenças e sofrimentos, e tudo isso por conta de ter pecado e ter se afastado de Deus. Então, sempre que a gente falar sobre doenças, nada mais é do que uma das consequências do pecado original, tá bem? A humanidade sempre se relacionou com as doenças desde a antiguidade, mas a questão de epidemias e pandemias elas só vieram começar a acontecer no final da Idade Média. A primeira grande epidemia que se tem notícia, ela é datada do século XIV, por volta do ano 1320 até o ano 1380, e ela pode ser conhecida por dois nomes, a peste negra ou peste bubônica. Ela afetou principalmente a Europa, que vivia na época medieval, e matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então foi uma epidemia bastante severa, o grau de transmissão dela era extremamente alto, e isso gerou uma série de contaminações nas pessoas daquela época, e como ele tinha um grau de letalidade muito alto e a medicina não era tão avançada naquela época, gerou obviamente muitas mortes. A igreja naquela época tomou o papel de acolher os doentes, e isso gerou um grande problema. Os mosteiros, através dos padres, dos monges que recebiam os doentes, na realidade se transformaram em grandes celeiros de propagação da doença, e então fez com que ela se alastrasse e matasse ainda mais pessoas. Uma outra doença que gerou centenas de milhares de mortes, não se sabe a certo a quantidade exata de mortes, foi a cólera. Ela é considerada a primeira grande epidemia global a atingir mais de um continente. Ela gera muita diarreia, uma diarreia muito forte, matou centenas de milhares de pessoas, e isso por volta do ano 1817 a 1824, tive que dar uma filadinha aqui, e gerou milhares de mortes, mas como eu já disse, não se sabe ao certo quantas pessoas exatamente foram atingidas. Uma outra grande epidemia é a epidemia de tuberculose. E essa epidemia, diferentemente das outras, ela é uma epidemia que ela é extremamente prolongada. O grande surto de cólera se iniciou no final do século XIX, por volta de 1850, e durou até meados do século XX, até 1950, e atingiu aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Isso não quer dizer que 1 bilhão de pessoas morreram, mas 1 bilhão de pessoas chegaram a ser contaminadas pela tuberculose. É uma doença que afeta os pulmões, é como se fosse uma pneumonia ainda mais severa. Inclusive o Brasil é um dos países atualmente que mais tem pessoas com tuberculose, porém muitas sequer sabem que tem a doença, porque muitas vezes ela não se manifesta de maneira severa. Então ela foi uma doença que no seu auge atingiu 1 bilhão de pessoas. Obviamente que nem todas elas morreram. Uma outra doença que fez várias vítimas na humanidade foi no começo do século XX, por volta do ano 1917, 1918, foi a gripe espanhola. A gripe espanhola deixou aproximadamente 20 milhões de mortos. E inclusive um presidente brasileiro morreu, ele contraiu a doença, Rodrigues Alves. Então era uma doença com um grau de letalidade muito alto. É um tipo de vírus que é o chamado influenza. É uma gripe extremamente forte e que gera uma letalidade, um grau de mortes altíssimo. Essas três doenças anteriores que eu falei,
a cólera, a tuberculose, a gripe espanhola, não se tem muito registro do papel da igreja no decorrer dessas epidemias. Mas a que eu vou falar agora, houve uma ação da igreja bem diferente do que aconteceu lá com a peste negra que a gente falou antes, tá bem? A próxima epidemia que eu vou falar é a epidemia de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela começou por volta do ano de 1981 e matou até os dias atuais cerca de 22 milhões de pessoas. A imunidade da pessoa fica extremamente baixa e ela fica suscetível a ter várias outras doenças e termina gerando a morte da pessoa. O que a igreja fez com essa doença? Como inicialmente ela atingiu muitos homossexuais, ela determinou que a igreja usou o discurso de que elas estavam sendo condenadas, aquelas pessoas estavam sendo condenadas por conta do seu pecado. Então, claro que com o passar dos tempos, não só homossexuais foram atingidos pela AIDS, pessoas que consomem algum tipo de droga injetável, e aí esse discurso meio que mudou um pouco. Mas aí você vê uma diferença enorme de como a igreja tratou na época da peste negra e como a igreja tratou as vítimas da epidemia da AIDS. Por fim, a gente chega à atual pandemia, a pandemia do coronavírus, que começou no finalzinho do ano de 2019, início do ano de 2020, surgiu lá na China, na província de Wuhan, e até o dia de hoje, 23 de março de 2020, causou aproximadamente 16 mil mortes, mas com previsões de causar ainda mais mortes no planeta todo. Essa epidemia tem sido tratada pela igreja de diversas formas. Algumas igrejas, infelizmente, têm negligenciado e mantido seus templos abertos, o que está gerando bastante polêmica com os governos e com a sociedade, porque o grau de contaminação dele é extremamente alto e o de letalidade não é tão alto, mas especialmente entre os idosos pode gerar vários problemas, inclusive a morte. Outras igrejas, obedecendo às ordens dos governos locais, têm fechado suas portas ou mesmo feito cultos online, e isso tem gerado um movimento novo nas igrejas pelo Brasil. E por fim, já há aqueles que defendem que as igrejas têm que agir como se agiu a igreja lá na época da peste negra, onde as igrejas deveriam ser grandes centros para receber as pessoas, obviamente que preparadas para isso e que ofereçam a estrutura mínima para que as pessoas possam ser atendidas, principalmente as igrejas de maior porte e que têm mais condições de receber as pessoas. Tá aí, pessoal, algumas informações sobre epidemias e pandemias que já aconteceram na história da humanidade e como a igreja agiu em algumas delas. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você curta, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ter informações em primeira mão, e espero que você tenha aprendido um pouco mais. Que Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite.